Dr. Fares Camurça, seja muito bem-vindo ao Teologia mais uma vez. O senhor é o primeiro que pode pedir música aqui no canal. É a terceira vez que o senhor nos contempla com a sua presença aqui para nos abençoar e eu estou muito feliz, satisfeito, porque o senhor aceitou mais uma vez o nosso convite e eu tenho certeza de que o nosso papo aqui vai ser abençoador da mesma forma como foi sobre a questão do aborto e também como foi a questão das eleições, né, da política. Então, vamos conversar hoje sobre a saúde mental e a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso, como as Escrituras nos ajudam a ter uma saúde mental ótima. E o meu desejo é que aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, sejam abençoados, sejam edificados e que percebam a importância de terem uma mente saudável biblicamente. Então, seja muito bem-vindo. É um nosso prazer estar aqui com o senhor. O prazer é meu, uma satisfação enorme estar aqui no programa do Teologia, né, pela terceira vez. Agradecer aí o pastor Dávila pelo convite. E para mim é uma grande satisfação poder tratar de um tema tão caro para mim. Um tema que eu tenho estudado recentemente, que eu tenho também trabalhado nessa área, né, de consultas em saúde mental, e ao mesmo tempo trabalhado temáticas relacionadas a conferências e palestras a respeito desse tema, né? E eu sei que muitas pessoas sofrem dessas doenças e certamente creio que por meio da palavra de Deus nós poderemos levar alguma orientação para esses irmãos, amigos que assistem o seu programa. Amém, 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 doutor. Para quem não sabe, para quem está tendo a oportunidade agora de assistir o doutor Fares aqui conosco, o doutor Fares, além de ser médico, né, clínico geral, doutor? Isso, eu sou clínico geral e tenho atuado na área de saúde mental também. Eu fiz uma especialização e tenho atuado na área de saúde mental com a pretensão de, em breve, também me submeter à prova do título de especialista para finalmente receber o título de psiquiatra. Muito bem. E o doutor também, ele é teólogo formado, né, pelo Seminário Batista do Cariri. Então, o que a gente vai conversar aqui vamos dizer assim, tem fundamento clínico, por ser doutor, médico, e também teólogo, fundamento teológico para essa conversa. Então, eu acredito que vai ser de muita valia esse papo, doutor. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, né, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre pessoas que têm questões psicológicas, tem questões relacionadas à depressão, ansiedade. Quando nós falamos sobre saúde mental, do que estamos falando, doutor? Uma excelente pergunta, porque de fato abrange todas essas categorias que o senhor falou. A depressão, a ansiedade, pessoas que lidam com transtornos mais graves. Mas para entendermos qual é o grau de abrangência da psiquiatria e da saúde mental, é preciso recorrermos à definição de saúde mental. E a definição de saúde, hoje, uma definição muito pertinente, inclusive, para nós cristãos, porque a definição de saúde da OMS afirma que saúde é o pleno estado de bem-estar físico, social, mental e espiritual. A ideia, então, de saúde é uma ideia utópica, mas é uma ideia que pretende abarcar a pessoa de uma maneira total, em todas as suas esferas, em todas as suas dimensões, de maneira que saúde também envolve a saúde mental. E o que é saúde mental? Aí a OMS também define saúde mental. Saúde mental é a capacidade de lidar com os estresses da vida, de aprender bem as matérias que lhes são colocadas, de exercer as suas habilidades, de conviver socialmente
né? E, ao mesmo tempo, a saúde mental está ligada ao usufruto dessas capacidades, tanto cognitivas, sociais e, ao mesmo tempo, capacidades relacionadas à minha introspecção. Em outras palavras, a pessoa que tem saúde mental, ela é uma pessoa que não se estressa facilmente, que não se deixa abater pelos estresses da vida. E o estresse é aquilo que causa um desequilíbrio na nossa fisiologia, ao ponto de aumentar algumas catecolaminas, que a gente chama. Pode aumentar a adrenalina, pode aumentar a noradrenalina, e isso tudo pode ocasionar uma série de distúrbios, né? Então, se a pessoa ela tem saúde mental, ela lida bem com isso, mas a partir do momento que ela não consegue lidar, então ela se ira facilmente, ela pode ter alguns problemas de ansiedade, né? Então, essa parte está ligada a isso. Quanto à parte de aprender bem, de trabalhar bem, o aprendizado está ligado a alguma capacidade cognitiva inata, mas algumas pessoas nascem, por exemplo, já com alguma má formação, alguma deficiência intelectual. Por exemplo, crianças portadoras de transtorno do espectro autista, aqueles graus mais elevados, certamente essa dominância elevada pode fazer com que a criança tenha dificuldades sérias de aprendizado. Então, isso está dentro do leque da saúde mental também, de lidar com essas pessoas que têm deficiência intelectual a fim de, numa linguagem, numa didática apropriada para essas crianças, fazê-las também aprender. Porque é fundamental o aprendizado para que você possa interagir com o seu ambiente. Agora, trabalhar também. Eu recebo no meu consultório muitas pessoas que vão no intuito principal de conseguir um atestado médico para passar alguns dias de folga, né? E muitas vezes mal intencionadas. E em outras circunstâncias, de fato, porque estão com fadiga, né? Fadigadas, estão com burnout, que é um tipo também de manifestação ligada aí à questão do trabalho. Então, o trabalho excessivo, o trabalho frenético pode adoecer pessoas. Nós sabemos de exemplos de pastores que pegaram burnout, um que mesmo revelou isso, que falou, foi o reverendo Augusto de Nicodemo. Então, o excesso de trabalho, uma jornada acadêmica, muitas conferências, muitas pregações, os pastores não estão imunes aos transtornos mentais ligados ao trabalho, à saúde mental, e isso pode gerar um burnout, uma depressão, uma estafa. Mas, além disso, há fatores sociais. Então, alguns transtornos mentais fazem com que a pessoa tenha menos interação. O próprio autista, né? Ele é mais voltado para si do que para o ambiente, então é mais introspectivo, então ele tem dificuldade de interagir. Alguns transtornos de personalidade também. Então, quando lidamos com saúde mental, não estamos lidando apenas com pessoas que têm demência ou pessoas que têm transtornos graves, como esquizofrenia ou transtorno bipolar tipo 1, coisas desse tipo, mas transtornos mais leves e muitas vezes nem mesmo transtornos, porque a própria palavra de Deus nos traz orientação para pessoas que lidam com essa carga de estresse. Quem é que não se estressa hoje em dia no trânsito, no tipo de trânsito que temos, com a economia que temos, né? Muitas vezes com as dificuldades da igreja, dificuldades de relacionamento, dificuldades de criação de filhos, dificuldades no relacionamento matrimonial. Todos esses fatores geram estresse suficiente para levar as pessoas, muitas vezes, a se desequilibrarem. E a saúde mental, ela tem por objetivo ajudar tais pessoas a terem o funcionamento da sua mente adequado, a terem o funcionamento da sua mente de uma maneira equilibrada, a fim de que isso não cause danos para o seu corpo, né? Levando a pessoa, muitas vezes, a ser acometida de outras doenças
e podem levá-la à morte. Ainda nessa questão mais clínica, doutor, mais científica, o senhor diria que algumas doenças psicossomáticas advêm de não termos, ou das pessoas que têm essas doenças, de não terem uma saúde mental boa? Sim, há muita controvérsia hoje sobre esse termo, né, psicossomático. E, de fato, foi um termo muito usado no início do século XX, e depois a tendência foi ser abandonado, porque os transtornos em si foram dando espaço a essa nomenclatura. Então, por exemplo, um tipo de manifestação psicossomática muito comum, que é o que se chamava antigamente de gastrite nervosa. A pessoa muito nervosa, muito ansiosa, muito agitada, e isso causava uma irritação da mucosa do estômago, levando a pessoa a ter uma gastrite, né? E aí, popularmente, as pessoas mesmo dizem, não, isso aí é uma doença psicossomática, você está com gastrite nervosa. Mas esse termo não é usado, por exemplo, pelos gastroenterologistas, que preferem o termo dispepsia funcional. Na verdade, não, ele não está tendo uma gastrite nervosa, ele tem uma dispepsia funcional. Mas se usarmos a rigor essa linguagem de que as alterações bioquímicas no meu cérebro podem causar alterações bioquímicas no meu corpo, é lógico que uma pessoa, por exemplo, com ansiedade, vai ter muita adrenalina, descarga adrenérgica. Então, ela vai ter taquicardia, ela vai suar mais facilmente, simulando muitas vezes um infarto. Mas em algumas ocasiões, podendo levar a um infarto, em algumas ocasiões, podendo gerar gastrite, em outras ocasiões, podendo gerar uma síndrome do intestino irritável. Então, sim, as doenças mentais, elas podem causar prejuízos funcionais do nosso corpo que, se continuados, podem gerar dano e podem levar até, por exemplo, a doenças mais graves, como o câncer. Né? Então, há muitos estudos que comprovam, por exemplo, que pessoas que têm uma saúde mental mais adequada morrem menos de infarto. Pessoas que têm uma saúde mental mais estabilizada morrem menos de câncer. Estudos sérios, estudos comprovados, estudos que tiveram muita pesquisa e foi então elaborado com muita seriedade e publicado, ou seja, em revistas como JAMA, né, que são revistas uma das revistas mais famosas dentro da medicina, e certamente mostrando o valor de ter uma saúde mental adequada em benefício do seu corpo. Perfeito. Eu até estava conversando esse final de semana com o senhor, e ele contando que estava sentindo dores no estômago e tal. Foi no médico, o médico fez o ultrassom, fez alguns exames e não descobriu nada. E aí ele foi para um especialista, e o especialista perguntou para ele se ele estava trabalhando, qual era a jornada de trabalho dele. E ele falou para o doutor, eu tenho trabalho de segunda a segunda. E o doutor disse para ele, então isso pode ser estresse que está gerando esta queimação no teu estômago. Então, como o senhor falou, né, a jornada de trabalho, muitas vezes, de alguém, pode gerar essas disfunções, né, fisiológicas, e que, na verdade, é causada por um cansaço do corpo, né, como o senhor falou, burnout, né, o nome da questão. Isso acomete que nós falávamos, eu não sei se é isso, o senhor pode me corrigir se estiver errado, mas nós falávamos que era a estafa, né, o corpo cansa e aí acontece todas as disfunções ali, tu tem sintomas como se estivesse tendo algum tipo de ataque cardíaco, tal, aquela coisa, cansaço, ansiedade. Então, de fato, o que o senhor tem falado, o senhor falou, acontece, né? E eu posso até corroborar por causa desse senhor que estava falando esses dias. Mas agora, falando um pouco a questão teológica, doutor,
Como é que a saúde mental ela é abordada na Bíblia? Existem alguns princípios específicos que podem nos ajudar a entender essa questão? Sim, se nós observarmos a, a lei, a Torá, os 5 livros da lei de Moisés, nós vamos perceber que Deus tem interesse em que o seu povo tenha uma boa saúde. Se nós olharmos para o livro de Levítico, por exemplo, nós vamos ver leis muito preocupadas com a sanidade pública daquelas pessoas. Então, as casas tinham que ser bem limpas, as pessoas que tinham manchas no corpo deveriam ser examinadas por um sacerdote que fazia, às vezes, as funções de um médico. Muitas vezes, aquelas pessoas que tinham determinados tipos de manifestações na pele ficavam mais afastadas da comunidade para evitar o contágio. Então, a Bíblia já nos ensinando a combater doenças infecciosas. A Bíblia já nos ensinando a cuidar da higiene pessoal, a cuidar, vamos dizer assim, dos dejetos, a cuidar de como excluir os dejetos humanos. Então, a Bíblia sempre teve essa preocupação, mas não somente a preocupação com relação à saúde do corpo, por assim dizer, o soma, né? Mas Deus sempre esteve preocupado em melhorar a saúde espiritual, a saúde mental do seu povo. Quando chegamos nos profetas, nós veremos que Deus não quer fazer uma obra de transformação meramente física. E essa aliança que ele tem física com o seu povo, nos homens, era manifesta por meio da circuncisão. Mas Deus diz que ele iria circuncidar o coração daquele povo, que fizesse uma nova aliança com ele. E essa circuncisão espiritual envolveria uma transformação do coração. Um coração endurecido, um coração de pedra, que ficaria, então, um coração de carne, um coração amolecido. E isso, então, nos traz princípios para perceber que Deus, por exemplo, na literatura sapiencial, se preocupa em que o seu povo ele saiba lidar com todos os momentos, com todas as etapas que a humanidade passa. Etapas de dor, etapas de luto, etapas de festa. Você vai ver um povo que é equilibrado em sua saúde mental comemorando quando tem que comemorar. Então, muitas vezes, nós, no nosso legalismo exacerbado, refreamos, às vezes, a alegria de alguém que passou no concurso, né, que está alegre porque comprou uma casa nova, comprou um carro, né? É hora de se alegrar com aquela pessoa. Então, alegrar-se faz parte do processo de saúde mental. Mas quando é preciso chorar, também. O próprio autor aos Eclesiastes, né, que é tido como Salomão, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar. E eu quero ler só um texto bíblico que nos mostra como Deus usa um discurso e que atenua e que é ligado a todas as etapas da nossa vida. E mostrando que ele usa o discurso, a fala, como ferramenta terapêutica para lidar com a nossa saúde mental. Ele, por meio dos diálogos, é por meio da fala, é por meio da sua palavra, que ele alimentou, que ele iluminou, que ele animou os patriarcas, por exemplo, que ele animou Davi na aliança davídica, que ele animou os profetas que estavam sofrendo. Você vê, por exemplo, um Jeremias perseguido, um Jeremias que é colocado numa cisterna, um Jeremias que é açoitado, mas Deus, por meio da fala, sempre estava consolando e animando o seu povo. Então, o texto que eu quero ler é lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14.
palavra de Deus nos diz o seguinte: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, você percebe que a palavra de Deus, ela não está restrita a um grupo específico, a uma circunstância específica, mas ela tem um tipo de discurso específico para cada circunstância. Por exemplo, para com aqueles que estão insubmissos, irreverentes, desobedientes, a linguagem é de admoestação, é de correção, é de exortação. Por que é que muitas crianças, né, e aqui eu não estou querendo entrar na área dos transtornos, mas eu estou falando genericamente. Por que é que muitas crianças estão adoecendo? Porque não foram admoestadas, exortadas, porque foram criadas ao seu bel prazer, foram criadas do jeito que bem entendiam, muitas vezes amparadas por quem? Pela babá eletrônica, a televisão. Hoje a babá eletrônica é a internet, hoje a babá eletrônica são os jogos, e essas crianças vão crescendo sem o devido cuidado de muitos pais que trabalham muito, e isso vai gerando o que, então? Crianças adoecidas, crianças vulneráveis, crianças frágeis, uma geração mais frágil. Por quê? Porque não foram admoestados, corrigidos, exortados quando foi preciso. Então, qual é a linguagem do apóstolo Paulo? Aqueles que são insubmissos, admoesta. Não é passa a mão na cabeça. Tem um discurso terapêutico específico para cuidar dessa pessoa. Mas aquele, por exemplo, que está fraco, que está desanimado, ele manda consolar. Então, o que está fraco não é para eu exortar, é para eu consolar. E eu exortar o fraco, aí é que ele se quebra, aí é que ele se enfraquece mais, aí é que ele cai. Então estamos começando a perceber que a Bíblia fala muito. Esse é só um versículo. Mas eu quero ilustrar com este versículo que Deus está preocupado com os diversos tipos de pessoas, com os diversos tipos de personalidade, com as diversas circunstâncias que as pessoas passam. E Deus também está preocupado em nos sinalizar uma coisa: existe um discurso específico e uma forma específica de tratar com cada um desses grupos. Aqueles que estão fracos devem ser desanimados, devem ser consolados. E os fracos que estão quase caindo, qual é o discurso mais vivo, mais amplo? É amparar, é colocar realmente o braço ali do lado e dizer: eu te carrego, eu te levo, eu te ajudo, eu estou contigo, né? Estamos juntos, né? Essa linguagem deve ser vivenciada no dia a dia da igreja. Se não fizermos isso, nós não estamos vivendo à luz da saúde mental que Jesus preconiza na sua palavra e preconiza nesse escrito aqui do apóstolo Paulo. E ele termina, então, dizendo: ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Olha aí um segredo para não cair na ira, no estresse, porque tem gente de todas as naturezas em nossas igrejas, não é verdade? Tem gente que dá um pouquinho mais de trabalho, tem gente que não quer ouvir, tem gente que fica muitas vezes se opondo às ideias, né? Querendo criar picuinha. O que é que Paulo diz? Ele está dizendo: olha, seja longânimo para com todas essas pessoas. Com isso, eu quero ilustrar que a palavra de Deus está preocupada, sim, em trazer uma mensagem para todos os fracos, os desanimados, aqueles que estão insubmissos, e uma longanimidade para com todos. Mas isso passa por discursos específicos que precisam ser aplicados de acordo com a necessidade. Exato. E quando mudamos o discurso para um momento que precisaria de outro, estamos contribuindo para adoecer mais as pessoas. Exato. O senhor, agora nessa última fala sua, eu lembro dos amigos de Jó, que chegaram lá e, de certa forma, ao invés de animá-lo, né, eles colocam Jó mais para baixo. E aí, no capítulo 38 de Jó, o grande Deus intervém para animar Jó.
né, para mostrar a Jó o que de fato, qual era a realidade de fato ali de Jó. Né? E Deus o anima, e no final de tudo, Jó, ele afirma, ó, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, hoje eu lhe conheço, meus olhos lhe veem. Deus, o próprio Deus o animou num redemoinho, e a gente vê ali Deus sendo este consolador, este animador, este amparo que Jó estava precisando naquele momento, onde ele tinha perdido a sua riqueza, perdido os seus filhos, a esposa dele já estava mais para lá do que para cá, e aí ele tem a sua saúde quase ceifada, e aí Deus, o próprio Deus vem e dá o amparo que ele precisa, né? Ajudando-o a ter uma mentalidade correta do que estava acontecendo. E o que o senhor falou aí de Paulo, lá em Tessalonicenses, é isso. E eu quero talvez trazer um pouco, trazer um comentário um pouco mais pastoral também. Não para as pessoas, mas para nós mesmos que lidamos com essas pessoas. A gente precisa entender a necessidade, entender a situação, o contexto, para trazer o que o senhor falou, o discurso correto. Né? Entender o que a pessoa está passando para trazer aquilo que ela está precisando de fato ouvir. Se é exortação, exorte. Se é um ânimo ali, um amparo, vai e ampare, né? Esteja ali do lado. Mas não faça tudo por impulso. Né? Não, eu vou... E acaba sendo que nem os amigos de Jó. Às vezes falando bobagem, às vezes colocando mais para baixo do que de fato ajudando a pessoa ali a levantar, a ter uma mentalidade melhor da situação. E passando para uma próxima pergunta, pastor, doutor, como médico e teólogo, a gente sabe que às vezes as pessoas dão mais ouvido a um lado do que ao outro. Há pouco equilíbrio nas coisas. Como é que o senhor enxerga a relação entre a fé e a saúde mental, falando mais do lado científico? Como é que a gente pode equilibrar a questão da fé e a questão clínica, científica da questão? Sim. Hoje, a própria psiquiatria, ela trabalha com o fundamento da espiritualidade. Agora, é lógico, usando a espiritualidade de uma maneira muito genérica, aplicando a todas as crenças possíveis. E o que a psiquiatria traz como fundamento é o seguinte, que o indivíduo deve ser coerente com a sua crença para que ele possa ter uma boa saúde mental. Em outras palavras, se eu creio numa coisa e vivo outra, eu estou muito mais vulnerável a doenças mentais. Então, por exemplo, se a minha crença é que Deus é todo-poderoso, que Ele é autossuficiente, que Ele é um Deus longânimo, que Ele é um Deus benigno, mas que na hora que eu sou testado, eu esqueço de Deus, eu questiono Deus, eu muitas vezes até me decepciono com Deus, essa minha crença foi ferida em algum ponto que me levou a ter uma espécie de desarranjo entre o que eu creio e o que eu estou praticando. E esse desarranjo rompe com a barreira daquilo que a gente poderia chamar dos dois níveis, né? Dos dois andares. O meu andar de cima comprovou-se ser algo utópico, comprovou-se ser algo que não era real, que não tinha ligação com o andar de baixo. Porque quando a fé é genuína, o que eu creio no andar de cima está extremamente conectado com o que eu vivo aqui embaixo. Então, se eu realmente, por exemplo, vejo vários dias, dia após dia, pacientes com câncer, o que os estudos comprovam é que pessoas que têm uma espiritualidade adequada, saudável, que creem que vão poder passar por aquilo com o auxílio da sua fé, essas pessoas têm mais chance de ter uma boa eficácia no seu tratamento. Se não curativo,
mas podem viver por mais tempo, podem aceitar melhor e submeter melhor os efeitos de uma quimioterapia, de uma cirurgia, de uma radioterapia. E isso nos leva a entender que a espiritualidade é um braço que a própria psiquiatria trata. E para eles, isso envolve desde o ateu até aquele que é teísta, é cristão. Para o ateu, é mais ou menos o caminho inverso, né? Ele diz que não crê em Deus, mas se na hora H do problema ele clama por Deus, né? É o ateu graças a Deus. Então, esse tipo de ateísmo é um ateísmo também que está gerando doença. Por quê? Ele finda se apegando a algo sobrenatural no final das contas. Ele não consegue fugir do transcendente. Ele não consegue fugir daquilo que está além do seu conhecimento. E no final das contas ele clama por uma resposta que traga alívio para a sua dor. E isso é contrário à sua crença. Porque se ele fosse fiel à sua crença, ele diria, tudo é acaso, se eu estou com essa doença é porque o acaso me permitiu estar com essa doença e pronto. Mas ele não consegue agir assim. Então, o ateísmo, aí a gente vai entrar no campo das cosmovisões. Então, vamos testar que cosmovisão é mais coerente com a realidade. O ateu, que realmente fosse um ateu coerente, ele deveria ser um ateu que teria uma atitude um tanto quanto estoica diante da dor, diante do sofrimento, passaria pela dor friamente, né? Mas a gente não percebe isso, porque quando os ateus adoecem, eles clamam por uma resposta urgente e uma resposta transcendental. O lado cristão é o lado que deve ser levado em conta. E em que sentido? No sentido que muitas vezes nós viramos ateus práticos diante das realidades da vida. Então, quando está tudo bem, quando eu não tenho problemas, quando eu estou indo bem financeiramente, é como se fica aí um pouquinho aí em cima e deixa eu aproveitar minha vida aqui do meu jeito. Aí Deus manda uma doença. Aí você quer chamar Deus, não, Senhor, agora vem para cá, porque eu estou precisando de ti. Não, quer dizer, essa pessoa vai adoecer mais facilmente. Por quê? Porque a sua crença não corresponde à sua prática. Então, o que é que a gente percebe tanto na prática cristã quanto na prática médica? É que pessoas que têm uma crença alicerçada e coerente com a sua prática tendem a ter uma saúde mental mais equilibrada. Os estudos comprovam isso. E pessoas que vivem de acordo com a sua fé e que expressam a sua fé no dia a dia vão ser pessoas realmente que vão poder ter essa saúde. E isso é a ética, né? A boa ética do reino, a boa ética cristã, gerará, então, pessoas mais saudáveis. É por isso que quando você vê Jesus falando da ética do reino, ele vai falar das aventuranças. Essas pessoas são felizes de fato. Quem são as pessoas felizes? São aqueles que obedecem à ética do reino, que vivem à luz do reino no dia a dia. E essas pessoas vão manifestar as características de uma pessoa que, de fato, tem uma saúde mental equilibrada. Então, respondendo a sua pergunta, de fato, sim, tem um grande valor a fé no meio das doenças, no meio das muitas turbulências que a vida nos traz. E essa fé, vamos chamar de fé aqui um objeto de uma crença extemporânea, de uma crença em algo que eu creio que não necessariamente seja Deus, isso pode sim contribuir, mas aquela fé que é mais coerente, que corresponde mais a uma cosmovisão, que tem coerência, que tem aplicabilidade, que tem abrangência, essa daí vai poder corresponder melhor. E quem é que responde melhor diante das doenças? São os religiosos, os judeus, os islâmicos, os cristãos. E dentre esses três grandes grupos religiosos, os cristãos autênticos ainda respondem melhor diante desses transtornos. Perfeito. Eu lembro o senhor falando, lembro de textos assim que vem, a cada frase do senhor vem textos, né? Como, por exemplo, eu concordo com o senhor que o cristão verdadeiro, ele vai
viver de acordo com aquilo que ele crê. Né? O cristão que é meio capengo, ele vai até conseguir, mas vai ser difícil. E aí é nesses momentos também que a gente consegue perceber quem de fato não é, talvez, cristão, que corre para um outro caminho, tenta fazer de outro jeito, né? Mas o cristão, ele vai lembrar, por exemplo, que ele tem o Espírito Santo dentro dele. Gálatas, capítulo 5, nós temos ali o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, nós temos ali vários aspectos que nos ajudam nessas questões. Ele vai nos dar paz, vai nos dar longanimidade, vai nos dar benignidade. Então, todas essas coisas advêm do Espírito Santo. Uma vez que somos cristãos, nós temos condições de passar pelas dificuldades, ansiedades assim, e as outras questões de uma forma mais saudável, se assim eu posso dizer. E aí entra uma próxima pergunta que até fala sobre ansiedade. A gente tem ali Paulo falando sobre ansiedade em Filipenses capítulo 4, para que o cristão não deve andar ansioso, né, mas ele deve estar diante de Deus, colocando diante de Deus as suas petições, as suas orações, e tudo isso com ações de graça. Então, muitas pessoas hoje enfrentam ansiedade por causa de vários contextos. O senhor é médico, o senhor deve saber bem mais do que eu, deve colocar numa lista aí, uma lista bem grande do porquê que as pessoas hoje em dia estão mais ansiosas do que antigamente. E a Bíblia, ela oferece esse tipo de orientação. Mas além de Paulo, lá em Filipenses, que é claro, há outros textos que nos ajudam a ajudar as pessoas a terem uma saúde mental saudável, vamos dizer assim, concernente à ansiedade, a medo, a essas questões? Sim, com certeza. Hoje há uma dicotomia entre a ciência e a fé, né? Como se a ciência tivesse uma verdade e a Bíblia tivesse uma outra verdade diferente. Mas nós sabemos que a verdade da palavra de Deus é uma verdade que não destoa da realidade e que não destoa da verdadeira ciência. Nós sabemos que a Bíblia, se aplicada corretamente em seus princípios, em seus ensinos, ela certamente vai coexistir harmonicamente com a ciência, com a medicina, né, com várias entidades, vários domínios da ciência. E quanto à ansiedade, isso não é diferente, porque nós vemos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até o apóstolo Pedro, né, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, porque ele tem cuidado de vocês. Então, a teologia que está por detrás dessa terapêutica contra a ansiedade é a teologia da providência de Deus. Do Deus que é todo provisor, do Deus que arranja todas as coisas e que faz as coisas para que ele possa prover aos seus servos os meios de eles subsistirem. Como ele fez com José, por exemplo, no Egito. E nós não vemos um José ansioso. Nós não vemos um José maledicente. Nós vemos um José calmo, tranquilo, que não guardou ressentimentos e que não ficou, vamos dizer assim, se lamuriando pelo seu destino, pela sua sorte. Pelo contrário, quando ele chegou lá, ele continuou servindo ao seu Deus, né? E por conta desse serviço, Deus abençoou a casa de Potifar, Deus o abençoou na prisão, Deus o abençoou o reino de Faraó. E aí ele vai dizer lá na frente, quando os irmãos, né, o questionam, o perguntam com medo, né, e ele vai dizer, olha, não foi vocês, né, que me mandaram para cá, né, quem me mandou para cá foi Deus. E aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus o intentou para o bem. Então, um dos segredos para a ansiedade é estudar as doutrinas de Deus, a doutrina de Deus. Saber quem Deus é, mas saber também o que ele faz, o ser de Deus, os seus atributos e a sua obra.
E os textos do Antigo Testamento estão bem claros. O texto de Êxodo, que é um texto de livramento, a gente vê o povo muitas vezes com medo, confuso, ali sempre achando que não vai dar certo da próxima vez, nas 10 pragas, e Deus sempre fiel, e Deus sempre comprovando a sua fidelidade. Quando o povo está ali à beira do Mar Vermelho, e eles vêm o exército de Faraó, e eles estão com medo. E o que é que Deus diz para Moisés? O que é que Deus diz para o povo? Não temas, não temas. Olha, por que você está aí clamando? Né? Por que você está aí a orar? Está na hora de agir, eu estou aqui contigo. Então, olha aí, diga a esse povo que marche, que vá à frente. Quem é o incentivador, o consolador, o animador de Israel? É o próprio Deus. Então, a ciência de que Deus está conosco na hora do problema, na hora da aflição, na hora de apresentar um trabalho acadêmico na faculdade, tem gente que treme, tem gente que não consegue nem falar. E é lembrar que Deus está conosco nesse momento também. Na hora que acorda sufocado de madrugada e parece que o coração vai sair pela boca, vai explodir, você vai no pronto-socorro, faz um eletrocardiograma, não tem nada. Aí chega lá e não, toma aqui um diazepam, pronto, a pessoa fica boa. A pessoa volta tranquila para casa. E aí, o apóstolo Paulo nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aqui talvez o elemento de controvérsia é saber se esse de coisa alguma diz respeito a esses fenômenos também, de ansiedade para apresentar um trabalho, friozinho na barriga quando vai pregar, ansiedade para fazer uma exposição oral, as crises de pânico que às vezes você tem que aparecem sem você estar sentindo nada. Você está bem, está conversando, de repente vem um pânico ali repentino e você corre no pronto-socorro. Aí você olha para a sua vida, mas peraí, eu não estou vendo pecado, eu não estou na prática do pecado, eu estou tentando me santificar, mas eu estou tendo essa ansiedade. É bom ver, fazer alguns exames. De repente você pode estar com um problema da tireoide, de repente você pode estar com algum problema hormonal que está gerando isso, que está gerando essa ansiedade. E é lógico também consultar, né, o médico é quem vai fazer esses exames, o médico é quem vai fazer essa consulta para o cristão. Mas os textos de não temas. Nós temos diversos textos, o próprio Senhor dizendo, não tenha medo. Ora, se ele colocou essa quantidade enorme de textos dizendo não temas, certamente é porque ele sabia que nós iríamos ter medo. Exato. E nós temos medo do que vai acontecer conosco, medo de se vai dar certo a nossa profissão, medo sobre os nossos filhos, anseios sobre com quem vão se casar, anseios se vão permanecer na fé. A gente fica com esses medos, com esses receios. E o que é que Deus vai dizendo de Gênesis ao Apocalipse? Não temas, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu braço forte, eu sou o teu consolador, eu te ajudo, eu te levanto com a destra da minha mão. De maneira que, com a minha destra fiel, de maneira que a Bíblia tem textos claros quanto a isso. Agora, qual é o tipo de temor e de medo que eu penso ser o cerne de Paulo e ser o cerne de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala, não andeis ansiosos, né? É quanto aos cuidados da vida. É quanto a saber se eu vou ganhar o meu pão, se eu vou ter a minha roupa, se eu vou ter a minha casa. E se esses são os medos ligados a questões materiais e ligados especificamente a coisas do gentio, que o Senhor Jesus diz, olha, quem tem cuidado dessas coisas são gentios. Nós não. Os adoradores, os verdadeiros adoradores, não têm esses cuidados, esses receios, essas ansiedades quanto ao que vai acontecer amanhã, se vai ter comida, se vai ter vestimenta, se vai ter casa. Isso é coisa de ímpio, Jesus está dizendo. Vocês devem buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E ao buscarem isto, ou seja, ao buscarem a lei do Senhor, ao buscarem se santificar, ao crerem que Ele é soberano, ao crerem que Ele é um Deus provisor, providente, automaticamente Ele vai vos acrescentar todas estas coisas que vocês estão preocupados. Então eu penso que o cerne ali de Paulo, lá em Filipenses 4, e o cerne de Jesus aqui, é o medo
de Deus nos abandonar e a gente ficar na mão. Se esse é o nosso medo, então, quer dizer, isso não pertence a cristãos. Isso é coisa de ímpio. E Deus está dizendo, olha, eu estou com vocês. Eu vos salvei. Eu vou dar-vos o céu. E vocês estão com medo de passar fome? E vocês estão com medo de não ter roupa? Peraí, que tipo de filhos são vocês, né? Será que eu sou um pai tão mau assim? Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, não tenham cuidado dessas coisas temporais. Mas Deus está dizendo com isso, não trabalhe? Não. Deus está dizendo com isso, fique desleixado, fique descansado, tranquilo, que vai cair o pão do céu? Também não. O que Deus está dizendo é, enquanto vocês trabalham, né, no final das contas, quem está trabalhando para que vocês tenham essas coisas sou eu. Então, eu acho que esse é o foco e eu creio que, havendo essas ansiedades que não são dessas coisas, deve-se procurar o médico para procurar causas fisiológicas, do tipo hormônios da tireoide elevados, vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, tá? Mas eu creio que a Bíblia tem muito a nos ensinar. E às vezes, aqui eu quero falar para crentes, e crentes médicos, psicólogos, enfermeiros, gente ligada aí à saúde mental. Às vezes a gente crê mais no DSM-5 do que na palavra de Deus. Às vezes a gente crê mais no tratado de psiquiatria do que na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem princípios muito mais poderosos para acalmar a nossa ansiedade do que qualquer DSM e do que qualquer tratado de psiquiatria. Perfeito. Doutor, o senhor falou uma coisa interessante aí agora. E eu queria só ouvir do senhor rapidamente. No início da sua resposta, o senhor falou da controvérsia da ciência e fé. Sim. E agora, finalizando, o senhor também trouxe essa controvérsia de, às vezes, os cristãos acreditarem mais em uma coisa do que na própria Escritura. No seu ambiente de trabalho, como é que os seus colegas que não são cristãos, como é que agora eu não sei como é que é a ordem dos médicos, talvez o senhor não pode me corrigir se estiver errado, vem a questão do uso das escrituras para o tratamento psiquiátrico desses transtornos que têm aparecido por aí e que outros que já existiam? Vem com maus olhos, né, de uma maneira geral. No sentido de que muitas vezes os cristãos e os médicos cristãos, os psicólogos cristãos, são desencorajados a citar as escrituras. Só que esse desencorajamento é seletivo, porque, por exemplo, recentemente, a prática, por exemplo, da Umbanda e a prática da religião africana, das religiões afrodescendentes, de religiões ligadas à África, o candomblé, a Umbanda, essas religiões têm sido colocadas como uma manifestação autêntica de terapia pelo Conselho Regional de Psicologia e pelo Ministério da Saúde também. De maneira que não pode falar de Bíblia, mas pode falar de terreiro. Não pode falar da igreja, mas pode falar ali do pai de santo, da mãe de santo. Ou seja, sempre vai haver essa oposição entre dois grupos religiosos que se antepõem, que se antagonizam. E isso vai depender muito de quê? Do viés ideológico daqueles que estão à frente do Ministério da Saúde, daqueles que estão à frente da saúde do país. Se o viés ideológico é mais voltado para a Bíblia, então aí você pode até falar que vai ter menos reflexo social. Mas se você falar, por exemplo, de Jesus para um paciente que é ubandista, ele está gravando ali a consulta todinha. Ele está te gravando e daqui a pouco ele coloca um processo em você. Né? Então, eu creio que há uma seletividade voltada muitas vezes para aquilo que me convém mais.
Se for da religião que me agrada, pode. Se for da religião que não me agrada, isso aí não pode. Isso aí, essa pessoa está sendo tóxica, essa pessoa está agindo de má fé, essa pessoa está querendo impor a sua fé para o paciente. De fato, nós não podemos impor a nossa fé para ninguém, né? E, de fato, quando eu sou um médico, que eu estou ali no ambiente médico, qual é o meu papel? Não é tratar da doença daquele paciente, do quadro daquele paciente, é sim. Então, em um primeiro lugar, eu vou ser fiel a Deus fazendo uma boa medicina, cuidando daquele paciente. E isso eu não preciso abrir as escrituras para aquele paciente para fazer bem a medicina. No entanto, se ao arguir sobre a fé e o paciente diz que quer ouvir o que eu penso sobre a minha fé, nenhuma jurisdição me impede de responder uma pergunta do paciente. E ao pedir a mim para me falar sobre a minha fé, eu vou falar da minha fé. Eu vou falar de Jesus, eu vou falar das Escrituras, eu vou falar do Novo Testamento e eu vou proclamar a verdade santa para aquele paciente. E, em outras palavras, vou estar pregando o evangelho para aquele paciente. Vamos pensar, por exemplo, num paciente que é moribundo, que está morrendo, e que está pedindo a mim, me socorre, doutor, por favor, que eu estou morrendo. Eu, em sã consciência, como cristão, como ficará a minha consciência se eu disser, não, a gente vai aplicar aqui uma morfina, você vai ficar bem, a gente vai, e daqui a pouco você já vai melhorar da sua dor. Aí o paciente morre, e a gente, mas eu não falei de Jesus para ele. Né? Então, nessa hora, você vai aplicar a morfina, se você quer ser fiel à sua consciência. Você vai aplicar a morfina, você vai emitir as medicações necessárias, dar o suporte, dar o conforto necessário para o paciente e vai falar de Jesus. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa. A condição do homem é difícil. O Senhor está numa condição de muita dor, de muito sofrimento. Mas no meio do teu sofrimento, eu posso te dizer que se você confiar em Jesus como seu Salvador, Ele é capaz de te salvar. Simples, sem muito arrodeio, sem falar muita coisa. E se você quiser confiar nele, eu posso orar por você aqui. Pronto. Mas aí é católico, doutor. Ele é de religião afro, ele é islâmico. Ali eu estou sendo fiel à minha consciência, né? Não, ninguém quer não. Tudo bem. Respeito a vocês. Eu apenas estou querendo trazer aquilo que para mim é o mais importante. Se isso vai ter implicações jurídicas, né? Eu não sei, mas o que eu vejo é gente se dobrando a lá várias vezes por dia, em praça pública, muitas vezes atrapalhando o trânsito. Eles não estão preocupados com o que os outros vão pensar se eles se prostram a lá. Por que é que nós cristãos temos medo se vão pensar o que é que vão pensar de mim se eu pregar sobre Jesus para essas pessoas? Então, eu acho que tem que ter bom senso. Eu não vou entrar na esfera da religião ou da Bíblia usando aquela consulta como subterfúgio, mas eu vou pregar o evangelho para ele como? Primeiro, sendo um bom médico. Segundo, tendo oportunidade falando de Cristo. E terceiro, o paciente moribundo falando de Cristo. Se eu não fizer isso, eu não estou sendo fiel à minha consciência. Estou falando de mim. A minha consciência cristã. Agora, chegará o momento, eu penso, que o conselho vai proibir. Vai proibir de vez, né? Recentemente eu vi uma pessoa filmando um supermercado, porque tinha um versículo, aquela pessoa se ofendeu. Um versículo, né? Então, cada vez mais a sociedade, ela é anticristã. Então, eu penso, pastor, e cada vez mais o cerco está se fechando para quem é médico cristão, para quem é psicólogo cristão, e eu espero que nós possamos ter emendas parlamentares que nos garantam o direito de ter a oportunidade de falar da nossa fé em qualquer ambiente, em qualquer esfera. Eu já vi alguns relatos de alguns doutores, ao serem perguntados sobre a oração, e eles explicando que a oração é um rico remédio, inclusive para quem está passando por dificuldades bem profundas. E aí a gente faz a pergunta aqui sobre o papel da oração na saúde mental. Né? Com que frequência, por exemplo, o senhor acha que deve ser, obviamente nós sabemos que é constante, mas como é que a oração ela pode ser relacionada com a saúde mental? Muito bem.
Se nós olharmos para a própria lei de a Torá, né, os 10 mandamentos, Levítico, Deuteronômio principalmente, nós vamos perceber Deus falando já da promessa do exílio, já naquela época, que a sua cidade iria ser destruída e que o povo de Israel iria para o exílio. E lá ele fala de bênçãos e maldições. Então ele fala das bênçãos, olha, se vocês me obedecerem, se forem fiéis, então eu vos farei prosperar, vocês terão saúde, vocês serão um povo farto, cheio de bens, um povo rico. Mas se vocês me desobedecerem, então eu lhes trarei os castigos, os flagelos, as doenças, vocês serão destruídos, vocês ficarão pobres, vocês serão entregues a uma outra nação. Mas no mesmo versículo, no mesmo capítulo, né, que fala da bênção e maldição, Deuteronômio 28, diz, mas se lá dessa terra vocês se inclinarem para mim e me adorarem e orarem a mim, então eu vos livrarei. A ideia, então, é que a oração é um poderoso antídoto para o cristão, um poderoso tônico vital para que o cristão possa entender que a sua saúde mental, a sua reabilitação, ela pode ser feita por meio dessa prática. O que é a oração? É uma conversa que eu tenho com o meu Pai, com Deus, com o Pai Celestial. E por meio desta conversa, eu expresso a Ele o meu medo, eu o adoro, eu reconheço quem Ele é, a sua santidade, o seu poder, os seus atributos. Reconheço que pelo seu amor, mesmo Ele sendo um Deus transcendente, Ele se compadece e vem até nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e essa imanência, essa presença dele conosco, nos dá então força para continuarmos nessa luta. Chegamos mais adiante na literatura sapiencial, e mais precisamente no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro de cânticos em forma de oração, ou orações em forma de cântico. Cada um daqueles livros, ou salmos, eles apresentam diversas naturezas, diversos matizes, diversos gêneros literários dentro vamos dizer assim, do saltério. Então existem salmos de lamentação, existem salmos de júbilo, salmos messiânicos, salmos de vitória. E quando o crente está abatido, está entristecido, está precisando de um renovo, então ele recorre aos salmos. Como a gente já falou, o Salmo 42 é um salmo maravilhoso para quem está abatido. Para quem pecou e pesa sobre si aquela carga de culpa por conta do seu pecado, temos o Salmo 32 e o Salmo 51, que são salmos maravilhosos. Para aquele que está insatisfeito com a sua condição financeira, com a sua condição social, nós temos o Salmo 73. E é sempre ele rogando a Deus, Senhor, me ajuda. Até quando, Salmo 13, né? Até quando, Senhor, eu padecerei desse sofrimento? Então, o poder da oração está justamente em perceber que Deus está conosco, em nos conectar com Deus. Por meio da oração, a comunhão com Deus nos ajuda a ter essa ideia de dependência. E muitas vezes não é nem a resposta direta que vai trazer o benefício maior. Na maioria das vezes, o benefício que se tem da oração é da comunhão cotidiana, diária com Deus, que muitas vezes é desprezada quando estamos bem, né? Deuteronômio 4, Deuteronômio 8 nos fala, olha, cuidado para que quando você vier ficar rico e ter muitas casas e bens, você, olhando para aquilo, acha que aquilo é tudo e você se esqueça de mim e vá adorar outros deuses. E é justamente esse o nosso grande desafio como cristãos. É ter uma vida diária de oração, que é muito difícil, mas ao mesmo tempo perceber que essa oração nos aproxima de Deus, nos faz mais tranquilos e nos ajuda a vencer a ansiedade. Como a gente lê em Filipenses, capítulo 4, um texto maravilhoso, que nos diz, exatamente no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. Em algumas versões, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus
os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a oração é uma guardiã do coração. A oração é uma guardiã da mente. Então, você quer guardar a sua mente de preocupações, o seu coração de agitações, você ora a Deus no momento da ansiedade. E aquela oração, conforme o texto nos diz, por meio de petições, não é só um tipo de oração, é petição. Ah, tá tudo bem na tua vida? Agradece a Deus. Ah, tá tendo um sofrimento muito grave? Assim, intercede a Deus com toda a súplica, né? E aí, fazendo isso, você terá o benefício de quê? A paz de Deus, que não pode ser explicada por dinheiro, que não pode ser explicada por médico, que não pode ser explicada por condição financeira, que não pode ser explicada por condição física, vai te guardar o coração e a mente. Mesmo que você esteja com câncer, mesmo que você esteja com uma doença grave, mesmo que você vai se meter em uma cirurgia difícil, naquele momento, a oração é capaz de guardar a tua mente de uma preocupação, o que vai ser de mim na partir de agora. Então, a oração é um grande antídoto e que é pouco utilizado contra a ansiedade. E eu creio que os cristãos fariam muito bem se tivessem uma vida diária de oração e pudessem entender o valor dela à luz de toda a Escritura, de Gênesis e Apocalipse. A oração é valorizada. Perfeito. Eu lembro agora de Jesus, não é? Quando ele está no Getsêmani, e ele, por 3 vezes, ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor afastasse dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Senhor. E ali a gente vê, assim como em outras partes, né, em outros relatos, Jesus se derramando diante de Deus, até pedindo forças para continuar na jornada. E de fato, a oração, ela nos ajuda a ter uma mente sã, uma mente equilibrada diante de Deus e diante das situações. Importante isso, porque, como o senhor falou, é a ferramenta que Deus usa para estarmos conectados com Ele. Né? É como se fosse... Eu lembro do exemplo de John Piper, quando ele disse que a oração é como se fosse um walkie-talkie. E nós, como soldados de Deus aqui no campo de batalha, nós usamos a oração como um walkie-talkie, pedindo por suprimentos. Né? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquele outro. Então, entendendo que a oração ela é um meio pelo qual Deus se utiliza para nos dar o que necessitamos, nada mais sábio do que usarmos a oração, inclusive, para termos uma mente equilibrada, uma mente sã diante das situações. Isso é fabuloso, porque nós não estamos sozinhos, nós temos uma ferramenta que podemos usar à disposição a qualquer momento, para que estejamos bem, né, saudáveis, tanto fisicamente, espiritualmente e mentalmente. E aí a gente vai para uma próxima pergunta, pastor, e tentando falar sobre a gratidão e o perdão, que são temas recorrentes na Bíblia. Como é que é o comportamento, ou a gratidão, né, a prática da gratidão, de agradecer por tudo, né, inclusive pelas coisas ruins que acontecem, e o perdão, dispensar perdão a qualquer tipo de ofensa. Como é que essas duas coisas, elas ajudam ou impactam positivamente a nossa saúde mental? Exatamente. A gente poderia, primeiramente, perceber, pelo conceito de gratidão e o conceito de perdão, que elas são quase que virtudes complementares. Porque ninguém pode perdoar se não for grato a Deus, né? E, de fato, se eu sou grato a Deus, eu vou estender o meu perdão uma vez que eu fui perdoado. O que é gratidão? É reconhecer o bem que alguém fez por mim, né? E, em troca disso, me tornar solícito, reconhecendo a ele e agradecido, chegando ao ponto de me tornar à disposição daquela pessoa pelo bem que ele me fez. E o perdão é não levar em conta ou deixar de lado o malefício que alguém me fez. Então, pelo contrário, se por um lado
a gratidão me ajuda a reconhecer o bem que alguém me fez. Por outro lado, o perdão me ajuda a não guardar no coração o mal que alguém me fez. Então, se eu não sou solícito ao que me faz o bem, e ao mesmo tempo, se eu não perdoo o que me faz o mal, eu estou tendo uma dupla carga. Sim. E aquilo vai se retroalimentando. De maneira que a pessoa que é ingrata a Deus, muito facilmente será a pessoa que mais comumente vai evitar o perdão. E é por isso que, diante da oração do Pai Nosso, né, a gente deve reconhecer e agradecer pelas bênçãos que Ele tem nos dado, né? E reconhecer a sua santidade e, ao mesmo tempo, a partir daí, vir com os pedidos, né? E esses pedidos, dentre um deles, na oração do Pai Nosso, está ali o pedido para que Ele nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E isso, então, demonstra o quê? Olha, se existe algo que é difícil na vida, eu creio que uma das ações mais difíceis da vida de uma pessoa é a missão de perdão. Eu vou começar falando do perdão e depois eu termino com a gratidão. Okay. O perdão, ele se torna difícil pelo tamanho da reação que eu tenho ao mal que me foi feito. Imagine alguém que foi abusado sexualmente durante a sua infância ou adolescência, anos a fio por alguém, muitas vezes até um parente próximo, e logo à frente essa pessoa se converte, lá com seus 20, 30 anos. E ele se converte e faz parte da igreja onde aquela pessoa está, né? Seria fácil para aquela pessoa perdoar o seu abusador? É lógico que não. Seria uma tarefa extremamente difícil. A hora que ele olhasse aquela pessoa ali, a impressão que ele tinha é que aquela pessoa não é digna de estar ali. Não teria condições de estar ali. Então, o perdão, aliás, a falta do perdão, ele é diretamente proporcional à reação, a como eu reajo ao malefício que me foi feito. É diferente, por exemplo, de perdoar um irmão que fez uma brincadeira de mau gosto, mas aqui é meu amigo, que está próximo, fez aquela brincadeira, às vezes até numa boa intenção, não queria magoar, mas magoou, nem sabia que iria magoar com aquela brincadeira. Então, é mais fácil de perdoar um irmão desse, porque a reação que aquilo me causou foi menor do que a reação que causaria em alguém que foi abusado. E, então, como é que se começa a perdoar? Primeiramente, entendendo o que é a necessidade do perdão e o que é ser cristão. Ser cristão é ser perdoado por Deus de todos os meus pecados, de todos os pecados contrários à lei de Deus, à lei de Cristo, ao próprio Deus. E quando eu olho para mim e vejo que aquele perdão realmente foi um milagre, porque um ato de bondade, um ato de mansidão, de compaixão de Deus para comigo, eu reconheço, Senhor, que bênção que o Senhor fez para comigo. Eu não sou digno de receber o teu perdão, mas o Senhor me perdoou. Eu estava no inferno e o Senhor me retirou de lá. Eu estava condenado e o Senhor me trouxe a vida eterna. Senhor, o que é que o Senhor requer de mim agora, diante de tão grande salvação? Aí Deus diz, olha, eu quero que você perdoe aqueles que te ofenderam também. Eu quero que você não guarde mágoa no coração. Eu quero que você expresse essa gratidão no seu coração a mim, pelo que eu te fiz, vivendo à luz dos meus atributos, vivendo à luz da minha santidade, da minha bondade. Então, se alguém te ferir, você perdoa aquele que te feriu. Se alguém te abusou, você perdoa o que te abusou. Então, aí a demonstração de que o perdão, primeiramente, é uma atitude intrapessoal. É algo que deve ocorrer primeiramente no meu coração, no íntimo. Nasce no coração. Por isso que ele vai dizer, lá em Colossenses 3, exatamente no verso 8, que a gente tem que abandonar o quê? A ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena, ou seja, coisas que eu digo contra aqueles que eu não gosto, contra aqueles que eu detesto, contra aqueles que eu não quero liberar perdão.
Muitas vezes os falatórios nas igrejas são fruto de pessoas que estão ressentidas com outras. Ressentidas não é porque ela não gostou daquela pessoa, não é porque ela não foi com a cara dela. Muitas vezes, mas muitas vezes, o motivo de falatórios, de raiva, de ira, de agressões verbais, de fofocas, é fruto de uma mente que não perdoou o próximo. E aí o apóstolo vai dizer exatamente isso. Aqui no versículo 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Brigas raciais que a gente teve nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem no mundo todo, né? E até mesmo a segregação cristã, né? Então, etnias diferentes não podiam se misturar com outras etnias. Por quê? Por causa da questão do orgulho, por causa da questão do coração humano que não perdoou, muitas vezes, o mal que aquela outra raça, aquela outra etnia fez contra si. E a ideia, então, é, se Cristo ele é tudo em todos, ele é capaz de perdoar grego, ele é capaz de perdoar qualquer grupo étnico, ele é capaz de perdoar qualquer pessoa da comunidade. E aí ele continua. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Está falando para mentes e para pessoas que não liberam o perdão, que estão ressentidos, que estão com ira, com amargura. E ele continua, suportem-se uns aos outros. Porque muitas vezes o perdão inicia no suportar. O suportar, muitas vezes, um irmão que está ali lhe acusando indevidamente, um irmão que está falando mal de você pelas costas, um irmão que está muitas vezes causando contenda dentro da igreja, você tem que ter ali uma atitude de suportar. É lógico que você vai combater o problema. É lógico que você vai chamar o irmão para conversar. Mas, primeiramente, suportando. Depois ele diz, e se o irmão te fez algum mal, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a pessoa. Então, saiu agora de uma atitude intrapessoal para uma atitude interpessoal. Ou seja, é entre eu e meu irmão. Agora eu quero ganhá-lo. Eu não quero viver afastado. Se ele se arrepender e ele quiser, beleza, eu ganhei o meu irmão, a gente continua aqui servindo a Deus. Se não é possível a restauração da comunhão, que isso seja da parte do outro, mas que da minha parte o meu coração esteja disponível a perdoar o irmão. Por quê? Porque do contrário eu vou alimentar amargura, vou alimentar raiva. Pessoas iradas, pessoas irascíveis, têm cerca de 3 vezes mais chances de infartar do que pessoas que não são irascíveis. Então, benefício físico de liberar perdão. Pessoas que são irascíveis têm mais chance de vir a desenvolver depressão. Porque a ira gera revolta, a revolta gera insatisfação, a insatisfação gera descontentamento, o descontentamento gera choro, o choro vai gerando a depressão. De maneira que eu creio que o que o apóstolo está dizendo aqui para nós é o seguinte, meus irmãos, acaba com ira, perdoa. É lógico, você não vai ter o mesmo grau de proximidade, talvez, daquela pessoa, né? O apóstolo está convidando você a dizer, não, vem aqui para minha casa, está tudo do mesmo jeito, que acabou. Porque o perdão, muitas vezes, exige tempo, né? Então, alguém diz assim, que lhe magoou, né? Ô, pastor Leandro, eu me magoei, me perdoe. Tá tudo apagado, está tudo zerado entre nós agora, pastor. E a gente sabe que não é assim. Muitas vezes as emoções até sedimentarem levam um tempo, leva semanas, leva meses. E às vezes a pessoa quer entender o perdão como se o outro tivesse a obrigação de já vir para minha casa e conversar comigo. Então, entenda, o processo do perdão é diferente de pessoa para pessoa. Não é porque você já perdoou e está disponível que a pessoa necessariamente tenha que fazer parte do seu convívio e começar a sair com você, ir para os cantos, não necessariamente. Então, entenda o time da pessoa. E isso, o que é que isso tem a ver com gratidão? A gratidão, eu quero ler aqui só a passagem de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, né? Versículo
Aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não, é o 5 mesmo, pastor, perdão. Versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Então, olha aí, oração, né? A gratidão, né? E o perdão. E a gratidão vem aqui no verso 18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, resumindo, uma mente que entendeu que foi perdoada é grata a Deus. E ela, então, entende os benefícios que o perdão lhe trouxe. Aquilo é a coisa mais importante do mundo, não tem nada mais importante. E eu vivo à luz desse perdão, perdoando as outras pessoas. Quando eu me encontrar com o meu ofensor, que eu disser, a minha mágoa é muito grande, eu digo, mas o amor de Cristo que me perdoa é maior do que a minha mágoa. Então, com base nessa alegria que eu tenho em Cristo, que é maior do que a mágoa que eu tenho no coração, que é uma coisa terrena, que é uma coisa carnal, eu te perdoo. E você perde essa força. Porque o que é que Colossenses diz? Olha, revestivos de entranháveis afetos, de misericórdia, de mansidão. Peça a Deus. Né? Então, eu penso que é pedindo a Deus, talvez você não tenha força para perdoar, talvez você não tenha disposição para perdoar. Então, não está querendo perdoar? Senhor, está aqui, o Senhor me conhece, eu não estou querendo, eu não gosto daquela pessoa, mas me ajuda, porque eu sei que eu devo perdoar. Então, começa orando. Segundo, começa lendo passagens sobre o dever do perdão. Terceiro, entenda o que é que acontece ao que não perdoa. Quem não perdoa, pelas Escrituras, está demonstrando que não foi perdoado. Porque os que perdoam, exatamente, são aqueles que vivem a natureza do perdão que receberam. Se a pessoa não perdoa ninguém, se a pessoa é toda hora com raiva, se a pessoa é criadora de contendas, é bom se perguntar se essa pessoa de fato é salva, entendeu o Evangelho. Então, além dos benefícios espirituais, o perdão nos traz benefícios mentais, que nos trazem calma, que nos trazem paz, que jogam fora aquela descarga negativa de mágoa, de ira, de rancor, e a gratidão alimenta a nossa calmaria, a nossa paz. Sempre que estivermos tristes por alguma coisa, entendemos, rapaz, eu tenho que ser grato a Deus por isso aqui, porque tudo concorre para a sua boa vontade para conosco. Essa é a vontade dele para conosco, que sejamos gratos a ele. Perfeito. O senhor falando da questão de quem perdoa é porque entendeu o perdão que recebeu de Deus, eu lembro de um rapaz que eu discipulei ele durante um tempinho e em algumas vezes ele falava de uma mágoa que ele tinha com o pai dele. E aparentemente ele estava indo bem, né? O rapaz comprou livros para ler e tal, estava alegre, parecia animado com o que tinha adquirido dos livros, e lia a Bíblia, ia para a igreja, servia, até o momento que ele parou de ir para a igreja. Parou de ir para a igreja e nós fomos de atrás dele. E aí, em uma ligação, ele disse assim, pastor Leandro, eu não vou mais para a igreja não, esse negócio de crente não dá para mim não. Porque crente tem que perdoar, não tem? Eu falei, o Senhor espera que o cristão, ele perdoe da mesma forma como recebeu perdão. E ele falou, pois é, pastor, esse negócio de crente não dá para mim não, porque eu não consigo e também não quero perdoar meu pai pela mágoa que eu tenho dele. Então, ele entendeu a questão que o cristão ele deve perdoar para se identificar com o perdão que recebeu do grande Deus, mas ele resolveu, não, esse negócio de crente não dá para mim, o crente tem que perdoar, então eu não quero ser crente não. Então, de certa forma, ele entendeu o conceito, ele entendeu a questão, mas infelizmente não quis prosseguir na caminhada cristã por causa dessa situação de não querer perdoar o pai. Era um jovem, servia, mas talvez mais no futuro, quem sabe Deus o traga de volta. Agora, caminhando para o final
doutor, falando sobre os perigos que estão à nossa volta e que concorrem para nós não estarmos bem mentalmente. Nós temos, por exemplo, as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, muitas coisas, muito conteúdo sendo acessado. Obviamente, conteúdos bons, no entanto, a maior parte dos conteúdos não são conteúdos bons. Então, como é que a gente pode se prevenir, se precaver desses perigos? Nós vivemos em um mundo repleto de informações e conteúdos sendo jogados a toda hora. E como é que nós podemos praticar e sermos bons cristãos de maneira que essas coisas não representem perigo para a nossa saúde mental? Muito bem. Tem um livro, acho que é do Tony Rank, 12 maneiras como o seu celular está mudando a sua vida, né? 12 formas como o celular está mudando a sua vida. E ele dá dicas preciosas para como você deve lidar com o celular. E além desse livro, existem outros livros dele também, lidando com a questão da internet como um todo. Então, se eu pudesse indicar um autor que lida com esse problema mais de perto, não da perspectiva da saúde mental, mas da saúde espiritual propriamente, até mesmo em relação a propósito de vida, né? Porque, já pensou, eu creio que muita gente passa mais de 5, 6, 7, até 8 horas por dia, aí direto na internet, com suas mídias sociais, né, assistindo vídeos, e certamente isso é de grande prejuízo. Então, eu indicaria o livro do Tony Rank. Mas, se eu pudesse dar algumas dicas, a primeira dica é: não entenda que o problema está no aparelho celular em si, ou no notebook, ou na TV. Essas ferramentas, elas podem se transformar em ferramentas de bênção e ferramentas de maldição. Tudo vai depender do uso que você fizer delas. A segunda coisa que você deve entender é que elas foram colocadas para te servir e não para que você fosse servo delas. A maioria das pessoas usam o celular como se fosse servo do celular. Ele já acorda e o celular já vai colocando, né, aqueles padrões, né, de coisas que a pessoa gosta. Se a pessoa coloca ali até que gosta de livros, então o celular vai colocando ali propostas de livros que ela gosta. Se a pessoa gosta de tênis, o celular apresenta várias ofertas de tênis. E pelo próprio padrão, né, virtual, a inteligência artificial ela já vai moldando meios de gerar para você, no seu software, na sua mídia social, meios de que você tenha acesso às coisas que você gosta. E aquilo vai te seduzindo de uma tal forma que você esquece que tem outras obrigações. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ler a sua palavra. Então, para mim, uma coisa que tem me ajudado é a prática de devocionais, pequenos devocionais diários. Esses devocionais do próprio pastor John Piper, né? Alegria Inabalável, e tantos outros devocionais, você toma como meta. A primeira coisa que eu vou ver no meu celular, agora de manhã, vai ser esse devocional Alegria Inabalável. Mas uma meta melhor ainda: antes de eu vir o celular, eu irei ver a minha Bíblia física. Então, por isso que eu acho importante ter o livro físico, entendeu? Ter o livro físico. Então, eu creio que o livro físico seria importante. A terceira coisa que eu acho que ajudaria... Doutor. Desculpa. Eu não sei onde é que está sua boneca, filha. Deve estar lá na sala, tá bom? Vai lá. Desculpa, doutor. Pode continuar. Não, sem problema. Um abração aí para ela. Tá bom. Como é o nome dela? Liz. Liz, né? Tá certo. Um abração aí na Liz. Tá bom. Pastor, então eu vou voltar para aquela parte que eu estava dizendo de joia. Acordar, né? Quando você acordar, você procura então aí alguns devocionais. Eu indico o devocional Alegria Inabalável, do pastor John Piper. Devocional curtinho, de 3 minutos. Mas antes de pegar o celular propriamente,
eu indicaria que você tivesse um livro físico na cabeceira da sua cama, no seu criado mudo, e antes de pegar o celular, pegue a Bíblia. Mas se tiver dificuldade para chegar até a Bíblia, então você ora primeiro. Agora eu aprendi algo que para mim funciona, ou seja, para que eu ore melhor, eu vou ler primeiro e eu vou ler à luz daquilo que eu vou orar à luz daquilo que eu li, né? E para mim tem funcionado essa técnica, né? Eu leio primeiro algo, eu coloco um conteúdo bíblico na minha mente. Perfeito. E eu vou orar ao Senhor a partir daquele conteúdo. Pronto. A partir desse momento que eu faço isso, o dia flui bem. Uma outra coisa é pais, né, de adolescentes monitorizarem o tempo gasto ou até mesmo terem regras quanto ao uso do celular. Por exemplo, vão para a cama sem o celular. Né? Vai ter o momento da tarde, é o momento de estudos, vamos ter que confiscar, se for preciso, até confiscar os celulares. Mas não fazer isso de uma maneira agressiva. Me dá aqui o celular, você tem mais aqui estudar agora. Não, você tem que ir mostrando e educando seu filho para que ele aprenda o valor do estudo por si. Isso é uma disciplina lenta, gradual, que precisa de muita oração, mas que precisa de vivência, que precisa de você reunir os seus filhos na sala da sua casa e ali abrir as escrituras para que você possa explicar algum tema que esteja realmente sendo importante para eles, o tema talvez da pornografia, o tema talvez de amizades, o tema talvez de profissões, o tema do casamento, e o próprio pai vai moldando. O próprio pai pode dar uma série de estudos sobre o uso do celular para os seus filhos. Agora, se é o pai que está viciado, então aí temos um problema, porque aí ele é que precisa de ajuda, de auxílio. Então, recomendo que leiam esse livro, leiam as escrituras, entendam que o uso do celular dificulta o seu sono, então vai pegar no celular depois das 10 da noite, das 9 da noite, aí o que é que alguns fazem? Pegam das 9, das 10 e vai até 1 da madrugada no celular, não larga mais. Essa pessoa não vai dormir bem, né? Essa pessoa no outro dia vai acordar enfadada, exausta, então recomendo que não use tanto, assim como não vai comer muito de noite, também não vai usar tanto o celular à noite, tá? Então seriam mais ou menos essas as dicas aí para o uso das mídias sociais, uso do celular com cautela, com cuidado e com sabedoria. E uma última regra seria: usa o celular para abençoar vidas. Assim como você passa mensagens de política, reels que você gosta, reels engraçados, usa o teu celular para mandar versículos, mandar mensagens da salvação, mensagens do evangelho para outras pessoas. Assim como você usa o Instagram para falar de política, para falar de outras coisas, para falar de viagens, para falar da sua vida cotidiana, use também o Instagram, use também as suas outras redes sociais, o Twitter, né, que é a rede aí de bate-boca, de grande agressividade. Use o Twitter para colocar versículos bíblicos, para expor o evangelho, para abençoar as pessoas. E fazendo isso, você pode até ajudar a conter a sua ira. Não, eu vou usar essa mídia não para me irar, não para ficar brigando como cachorro com os meus irmãos, né? Não, vou usar essa mídia para abençoar as pessoas e aquilo pode trazer paz para o teu coração também. Perfeito, muito bem, doutor. Doutor, muito obrigado pela disposição em nos abençoar. Obrigado por mais uma vez, a terceira vez, como eu disse no início, é o primeiro convidado a pedir música aqui no canal, então obrigado mais uma vez por nos abençoar. O senhor tem um espaço aqui para o senhor falar. Então, o meu desejo é que Deus continue lhe abençoando, tanto no consultório que o senhor atende, como na igreja que o senhor serve. Que as pessoas sejam abençoadas pelo senhor e que Deus use o senhor também para ajudar as pessoas que não conhecem a Ele e que estão diariamente na sua clínica, e que o reino avance através do seu serviço como médico e também como servo do Senhor na igreja. Tá bom, agradeço a Deus a oportunidade, agradeço a minha família, minha esposa, meus filhos, minha esposa Aminadab, meus filhos Sofia e Arthur, que são adolescentes, peço até que orem por eles também, sempre precisamos de orações para os nossos filhos, para minha esposa. Também agradeço aos meus pastores, da Igreja de Novo Juazeiro, Igreja Batista Regular,
pastor Almir Marcolino, o pastor Júnior, o pastor Mateus, a igreja onde a gente tem servido, e tem sido uma bênção atuar naquela igreja como diácono. Amém. Agradeço também a oportunidade de clinicar, de dar palestras, de ter esses espaços aqui em podcast, e peço a bênção de Deus também para o Senhor, que esse trabalho maravilhoso que o Senhor tem feito, né, entrevistando irmãos, entrevistando pessoas, as pregações que o Senhor tem feito, também na internet, no YouTube, sejam canais de bênçãos para levar o Evangelho a muitas vidas. Amém, amém. Muito obrigado, doutor. Que Deus abençoe o senhor, a sua família, o ministério que o senhor exerce na igreja. Um forte abraço e que Deus nos dê outras oportunidades. Amém. Muito obrigado.